Bom, a nossa aula está sendo gravada. Hoje a nossa aula de risco, gesto e marca é 11 de fevereiro de 2022. Hoje a gente vai falar sobre a construção da perspectiva com 2 pontos de fuga. Então, vocês me interrompam quando vocês quiserem. Né? E a primeira coisa, né, quando tiverem alguma dúvida, mas a primeira coisa que a gente vai ter que pensar é vocês lembrarem que a gente estava falando de um plano de projeção. Né? A gente tem essa ideia do plano de projeção, que é aquilo que vamos dizer assim, uma espécie de anteparo, né, que a gente colocou entre a nossa visão e aquilo que a gente optou por desenhar, e é aquilo que a gente está enxergando projetou, né, ali naquele plano. Né? Então, a primeira ideia é que quando a gente estava fazendo aquela perspectiva com um ponto de fuga, né, que eu tinha esse um único ponto ali que ficava dentro desse nosso cenário, a questão é que esse nosso plano de projeção, né, vamos lembrar lá aquele que o artista estava desenhando a figura da mulher, ou depois a figura do burguês ou do aristocrata, né, esse plano sobre o qual aquilo que ele coloca se projeta, a diferença entre colocar um ou dois, né, pontos de fuga, ou mais, seja como for, mas vamos trabalhar essa ideia de um ou dois pontos de fuga, está na posição que esse plano de projeção está em relação a esse objeto, em relação a isso que a gente está desenhando. Então, se vocês forem lembrar, lá naquela perspectiva lá do Antonello da Messina, lá o gabinete do São Jerônimo, com um ponto de fuga central, né, aquela lá uma pintura bastante detalhada, né, que eu mostrei para vocês, vocês devem lembrar, a gente enxergava de frente para a gente aquela moldura, né, do gabinete lá dele, onde tinha lá dois pilarezinhos e o arco assim na parte de cima e tal, que era com um tijolinho diferente, etc. Ela estava literalmente de frente, certo? Vocês devem lembrar disso. Ou seja, o nosso plano de projeção ele estava paralelo a essa face. O que vai acontecer com essa perspectiva com 2 pontos de fuga? Né, que a gente vai dizer aqui, então, com 2 pontos de fuga. A gente tem nosso plano de projeção, ele tem uma outra posição em relação a isso que a gente está enxergando. E é o que a gente está vendo aqui nessa torre, né, nessa entrada aí da cidade, né, esse acesso aí de uma cidade, provavelmente era uma cidade intramuros, e, e é o que a gente está enxergando aqui. Vocês percebam que aquele plano, né, ele não está paralelo, né, o plano de projeção, ele não está paralelo a nenhuma dessas faces aqui. Ambas as faces estão inclinadas com relação ao nosso plano de projeção. Vocês entenderam isso que eu estou dizendo, né? Alguém não entendeu? Essa ideia de que o plano não, ele está inclinado em relação a esse objeto. Né? Se a gente tivesse com o nosso plano paralelo a essa face aqui, por exemplo, nós desenharíamos esse objeto aqui semelhante àquele afresco lá do Masaccio com o Cristo crucificado, que tinha lá uma entradinha, etc. Então, a ideia, em princípio, a diferença é basicamente essa localização do nosso plano de projeção, como que a gente está situando, né, organizando esse plano de projeção. Aqui, mais uma vez, também a gente vai ter 2 pontos de fuga. Nessa aqui fica mais claro, naquela, né, a gente só estava enxergando as linhas aqui de cima, um pouquinho aqui dentro e tal, mas nessa daqui fica mais claro. Né? Se vocês observarem, vamos pegar esse edifício central aqui, nessa praça aqui, percebam que a gente tem uma convergência nessas linhas aqui de um determinado eixo para um ponto aqui à esquerda, certo? Né? Vamos ver que essa aqui de baixo ela está um pouquinho inclinada, saindo aqui inclinada né, para cima, conforme ela vem para a esquerda, e essas aqui de cima elas estão inclinadas para baixo, né, conforme elas vêm aqui para a esquerda. Se a gente prolongar essas linhas aqui, tanto do teto como do alinhamento das janelas, como aqui desse beiral que separa um andar do outro, a mesma coisa aqui embaixo, todas essas linhas, e prolongar essas linhas aqui para a esquerda, muito provavelmente elas vão convergir, elas vão se encostar, né? Elas vão convergir, vão se tocar em algum ponto aqui mais afastado, certo? Que não está no papel. Então, essa é uma questão, né, da perspectiva, a gente vai fazer 2 pontos, a gente nem colocar eles para fora do papel, né? Senão fica um pouco distorcida. A mesma coisa que a gente pode ver nessa outra face, nessa outra superfície desse mesmo edifício. Né? Vejam que ele também tem uma convergência. Essa linha aqui ela tem uma inclinação, essa aqui tem outra.
né, que a gente até não enxerga tanto aqui embaixo, mas a gente vê, né, que elas então convergem para um outro ponto aqui assim à direita. Isso vai se confirmar nessa mesma face. E veja, é importante vocês identificarem. Aqui a gente tem, por exemplo, né, essas linhas todas dessa fachada aqui do edifício, elas estariam naquilo que a gente poderia chamar do eixo X, e essas outras aqui da lateral, que está em sombra, essas outras aqui também dessa fachada desse outro prédio que está numa outra posição, estariam no eixo Y, ou seja, elas têm a convergência para o outro ponto, certo? Até aí tudo bem? Então, a ideia é a mesma coisa essa fachada aqui, né? Elas também estão convergindo para um eixo X, para esse mesmo que a gente está enxergando aqui assim. E depois o eixo Z são essas verticais todas que a gente tem aqui, né? Que vão fazer as alturas. E aí, uma questão de posicionar as pessoas aqui, né, nesse espaço. Perceba que o artista poderia ter feito até, mantendo aqui os pontos de fuga, se a gente quisesse, se vocês quisessem, fazer, imaginar que essa praça ela tem um quadriculado aqui no chão e ter feito um quadriculado aqui no chão e, né, estimado aqui em que posição que cada uma dessas pessoas aqui, né, estariam em relação a outra, a distância que elas estariam umas em relação às outras. Esse outro caso aqui também, né, mais uma igreja, a gente vê que a gente tem 2 pontos de fuga. Esse aqui quase que não parece, né? A lateral aqui da igreja é bastante evidente essa convergência. A gente vê como aqui embaixo ela está paralela e elas vão, na medida em que ficam mais lá para cima, elas vão aumentando essa inclinação, né? Porque elas convergem para um ponto aqui à direita. E essa aqui da fachada frontal a gente quase que não percebe, né? Se vocês prestarem, né, observarem aqui, afinal acaba sendo sim, né? Porque a gente vai ver que aqui elas estão quase paralelas, né, a linha do horizonte, essa linha aqui, a de baixo aqui está um pouquinho inclinada para cima, sim, porque a linha do horizonte é a altura da cabeça das pessoas, né, que o artista adotou aqui. E aí a gente vai começar a ver que conforme o alinhamento aqui dessas, né, das laterais aqui da nave da igreja, né, das janelas, essa inclinação começa a aumentar, e aqui em cima, então, mais ainda, a gente percebe que a gente tem uma inclinação muito maior e que vem, se a gente prolongar essas linhas, elas vão convergir para um ponto qualquer aqui fora da folha. Conseguiram enxergar isso, pessoal? Todo mundo conseguiu? Alguém não conseguiu? Alguém está com essa, não vi bem, etc. Está dando certo? Me interrompam quando quiserem. Não, essa aqui não é Notre Dame. Essa aqui, eu suponho que alguma igreja lá em Veneza, é isso mesmo, ó, Francesco Guardi, Campo São Zanipolo, em Veneza, São Giovanni, São João e São Paulo, em Veneza. Né? São João e São Paulo, em Veneza, essa daqui, certo? A Notre Dame, ela é muito maior, assim, ela tem uma grande, arco aqui na entrada, tem umas entradas maiores. Esse costume de fazer essas vistas, eles foram muito vistas de lugares na Itália, principalmente, fundamentalmente Veneza. A gente vai encontrar, assim, então, essas vedutas, que a gente chama, né, que são essas vistas de lugares, Raul, fundamentalmente na Itália, porque elas estavam ligadas quando a nobreza do norte da Europa começou a viajar, né, para o sul da Europa, isso era século XVII, século XVIII, né, para adquirir o conhecimento, eles vinham de descobrir toda essa ideia da Roma antiga, da civilização clássica, né, então começavam a encontrar todos as ruínas dessa civilização clássica, né, na Itália. As pessoas começavam, então, alguns artistas aproveitavam lá o nicho do mercado, entre eles a gente pode pegar o Francesco Guardi, né? Tem outro lá que é o Canaletto, que eu mostrei algumas imagens para vocês, que vendiam pinturas dessas vistas da cidade. Né? Igual a gente vai, a galera viaja hoje e compra lá o cartão postal com as fotos da cidade. Quer dizer, hoje nem compra mais cartão postal, né? A gente fotografa. Né? Mas tinha essa ideia de, você ia nas cidades e tal, comprar os cartõezinhos postais, etc. Era meio que a venda do cartão postal, só que para os ricos, né? Para as famílias nobres que mandavam seus filhos, né, irem fazer um aprendizado ali na tradição italiana, conhecer Pompeia e Herculano, né, que vinha
deles terem desenterrado, né, os estudos arqueológicos desenterraram, né, encontraram uma cidade de Pompeia que estava muito bem preservada, né, que quando teve a erupção do Vesúvio enterrou essas duas cidades, Pompeia e Herculano, e eles encontraram aí essa cidade, começaram a escavar e encontrar os restos, né, dessa cidade. E então as pessoas iam, que é ali perto de Nápoles, né, mais para sul de Roma, então as pessoas viajavam lá para conhecer as ruínas de Pompeia e Herculano, né, para conhecer as cidades italianas, e entre elas Veneza, que é uma cidade, assim, de fato é muito bonita e muito peculiar. Então as pessoas também, né, viajavam muito para Veneza, e em Veneza surgiu. Então, na maior parte dessas vistas que a gente vê, né, dessas vedutas que a gente chama, elas estão aí em Veneza, tanto que a gente vê sempre tá essa galerinha de barco e tal, né, que são aí as gôndolas. Né, mas não quer dizer que seja sempre, né, Veneza. Também pode ser outros lugares, e também podiam ser lugares imaginados, como esse aqui, por exemplo. O Piranesi também, né, fazia essas vedutas, só que esse aqui eu não sei se é de algum lugar que realmente existiu, às vezes não, às vezes ele imaginava, né, eles imaginavam alguns lugares e vendiam assim como se fossem essas ruínas. Aqui ele chamou do Templo de Diana, mas é algum outro, né, um outro objeto que tem essa convergência, né, para dois pontos de fuga. Vamos enxergar, né, aproximar aqui um pouco. A gente não precisa aproximar tanto, na verdade, não vai mudar muito, né, mas vamos ver que as linhas que estão nessa face aqui, que nós poderíamos chamar de eixo X, elas convergem para um ponto aqui à esquerda, e as linhas que estão nessa face aqui à direita, mais na sombra, né, elas têm a convergência para um eixo Y, né, para um ponto, para um outro ponto, e elas estão alinhadas de acordo com o eixo X. Né? A mesma coisa que essas aqui de dentro do arco, vejam que como elas são paralelas a essa face aqui sombreada, elas vão convergir, né, para o mesmo ponto, elas vão convergir aqui para a direita. E a mesma coisa aqui dentro desse arco aqui também, né, nessa passagem, ela está paralela a essa face aqui iluminada, então também vai ter a mesma convergência para esse mesmo ponto. Aqui, ó, aquele quase, vejam que aqui o Canaletto também, ó, é uma outra catedral de São Paulo, em Veneza, né, também em Veneza. Esse artista era veneziano, ou se não era veneziano, né, se estabeleceu em Veneza. Mas também, essa aqui, ele quase que engana a gente quase que não enxerga esse ponto de fuga aqui, dessas linhas aqui da fachada frontal da igreja. Aqui à esquerda a gente já vê com mais clareza essa convergência, né, na face lateral aqui, né, acho que todo mundo consegue perceber, né, que essas linhas aqui dessa face sombreada, a mesma coisa aqui, né, da face, né, vamos dizer, da nave aqui da igreja, assim como do transepto dela, né, essa face sombreada, a gente tem a convergência para um ponto que ficou claro. Mas esse aqui, ele quase que engana a gente, né? Então, vamos dizer assim, que ele está quase paralelo a essa face aqui, né? O nosso plano de projeção, ele está quase paralelo a essa face da igreja, né? Aqui, da fachada da igreja. Mas vamos aproximar aqui para a gente ver. Né? A gente tem essa linha aqui de baixo, se vocês observarem, né? Eu vou colocar ela aqui alinhada com a parte de baixo aqui do slide, vendo como ela é quase horizontal, ela tem uma leve, né, ascensão aqui conforme ela vai para a direita, mas na medida em que a gente pega essa outra aqui lá de cima, vejam que ela tem uma leve, né, declínio, uma leve, né, desce levemente aqui conforme ela vai para a direita. E essa aqui de cima, mais ainda, um pouco mais enfática ainda essa inclinação. Ou seja, quer dizer que esse ponto de fuga, então, ele está muito, muito, muito mais longe, está bem distante aqui. Mas se a gente prolongar essas linhas, muito provavelmente a gente vai encontrar lá um ponto comum, né? Se a gente pegar a prolongação bem certinha, porque ele fez isso, né? Para fazer uma obra dessas, ele certamente construiu essa perspectiva matematicamente. Né? O que não quer dizer que vocês precisem. Vamos pensar que essa outra face aqui, ó, a gente tem aqui o transepto e tem uma face aqui que é paralela a essa face da frontal, né, da fachada frontal da igreja. Então, essa face que é paralela à fachada frontal da igreja vai ter a mesma convergência, ela está alinhada pelo mesmo sistema de eixo aqui, vamos chamar de Y nesse caso. Então, essa aqui também está no eixo Y, né, então ela vai convergir para o mesmo ponto,
né, lá dessa outra igreja, né, que a gente tem aqui nessa imagem. Acho que por aqui, por enquanto, tudo bem, né? Então, vamos assim passar para uma construção, né, da perspectiva só para a gente entender como que ela se dá. E eu fiz também um objeto imaginário lá. Então, só para a gente lembrar, né, vamos pegar esse nosso plano, que aqui no caso não é o plano de projeção, né, mas é o plano do chão. Né, vamos imaginar um chão aqui assim, com uns azulejos. E, mais uma vez, a gente inclinou esse nosso chão, esses nossos azulejos aqui. Só que aqui a gente vai, o nosso plano de projeção, que é essa área branca toda aqui, ela não está paralela a uma das faces, né? Ela está inclinada com relação a essas faces, como naqueles objetos que a gente estava enxergando. Né? Então, a gente vai manter essa inclinação para manter, né? Não vai fazer como na aula passada que eu fiz um salto, que eu modifiquei esse espaço aqui. Aqui não, aqui a gente vai fazer vai manter essa mesma lógica. Mas ainda assim, né, é um conjunto de linhas que estão alinhadas, né, no eixo X, um conjunto de linhas que estão alinhadas no eixo Y, e depois as verticais, que a gente pode chamar de eixo Z. E vamos construir esse objeto aqui, só para a gente ter uma percepção. Eu não sei se vocês estão conseguindo enxergar aqui. Os pontos de fuga está bastante distorcido, porque os pontos de fuga eles estão dentro, né, do nosso papel aqui. Então, por isso que ele está meio esquisito. Mas é mais como exercício para vocês poderem compreender, né, como que a gente constrói. Né? Então, eu fiz aqui, simulei uma espécie de igrejinha, né, a nave principal aqui, um transepto, e aí eu fiz um nicho ali no transepto que o padre resolveu colocar lá a imagem do santo para fora e tal, né, então, para chamar mais fiéis, etc., e aí ele montou lá um nicho onde ele colocaria a imagem do santo para fora. Só para nossa imaginação aqui, assim, né? A gente imaginar algum tipo de objeto. Então, eu acho que vocês estão conseguindo enxergar. Eu acrescentei aqui uma linha do horizonte. Né? Dá para enxergar aqui essa linha do horizonte, certo? Que é, como naquela anterior que a gente viu, né, essa linha, ela é a altura do observador, é a altura dos olhos, né, do observador ou da observadora. Né? Os pontos de fuga vão estar necessariamente os dois, ambos. Eles não podem estar um numa altura e o outro na outra. Os dois pontos de fuga têm que estar sobre essa linha do horizonte, certo? Então, eu marquei aqui um ponto de fuga aqui à esquerda, acho que vocês conseguem visualizar, e um ponto de fuga aqui à direita. Acho que vocês conseguem visualizar também aqui, né? Esse pontinho de fuga à direita, certo? No desenho de vocês, não esqueçam, se vocês forem marcar um ponto de fato, procurem colocar para fora da folha, né, para conseguir não ficar um desenho tão distorcido como esse. Vocês ficam, como isso ficou estranho. Fica estranho, porque quer dizer que a gente está próximo demais. Quanto mais próximo a gente põe o ponto de fuga do objeto, isso quer dizer que a gente está mais próximo desse objeto. E se eu ficar aqui olhar a minha mesa, eu estou na minha mesa aqui, que é uma forma assim, né, geométrica, eu me coloco aqui muito perto dela e ela começa a ficar meio distorcida. Se eu olho ela mais de longe, eu consigo ter uma visão mais clara dela. Né? Então, a ideia é um pouco essa, que os pontos de fuga eles não podem ficar muito perto do objeto, como eu fiz aqui. A galera vai pensar assim, pô, esse professor, o cara faz o troço de um jeito e diz que não é para fazer desse jeito. Mas aqui é um exemplo só para a gente poder entender como que funciona, né? Então, vamos começar esse nosso objeto aqui. Vamos pensar que a igreja começou pequenininha, né? Começou aqui só com essa parte central, só com essa nave aqui dela inicialmente. E depois ele resolveu ampliar lá a igreja, ela aumentou, etc. Então, vamos construir primeiro uma espécie de um cubo. Né? E a mesma coisa aqui, então, eu tenho, né, esse objeto aqui, eu vou pegar e vou fazer, né, vou apagar tudo, né, eu vou começar, então, escolhendo, né, definindo minha linha do horizonte, e vou escolher a posição onde vai estar, né, essa posição inicial aqui, né, esse ponto inicial, onde que ele vai estar. Se ele vai estar mais para a esquerda, se ele vai estar mais para a direita, né, onde que ele vai começar. O ideal é que ele seja grande, que ele comece bem aqui na base da folha, né, para a gente aproveitar bem esse espaço da folha. Mas a primeira coisa é definir esse ponto aqui abaixo. Então, definir esse ponto aqui abaixo,
Desenhei aqui um eixo X, certo? Uma linha no eixo X, uma linha no eixo Y, vocês estão enxergando as linhas, né? E uma linha no eixo Z. Alguém não está enxergando essas linhas aqui? Tá dando para ver. Tá ótimo, então. Então, aqui a linha no eixo X, a linha no eixo Y e a linha no eixo Z. Aí, o que que eu faço? Eu marquei aqui em cima da linha do eixo X um ponto, né, que seria a profundidade dessa nave aí principal da igreja antiga. Marquei aqui um outro ponto no eixo Y, né, sobre esse eixo Y, que é a medida, né, da fachada, da parte frontal dela. Né, aqui a lateral, aqui a parte frontal dela. Pronto, essa que eu marquei aqui, ela vai convergir lá para o eixo X, né? Essa linha aqui, a lateral é paralela a essa lateral, né? Então ambas convergem lá para esse ponto de fuga X, então vamos chamar ponto de fuga X e ponto de fuga Y aqui para facilitar. Aí as nossas linhas que estão alinhadas de acordo com esse eixo Y vão convergir para o nosso ponto de fuga Y, certo? Pronto, uma vez que eu encontrei e marquei esses dois pontos aqui assim, eu posso subir essas laterais, posso subir as paredes. Né? Vamos falar, primeiro eu marquei lá a base, né, da construção, né, do edifício, depois eu fui lá e subi essas linhas aqui verticais, que são as paredes, tá, lá da igreja que o cara mandou fazer. E aí, né, determinei ali a altura dessa minha parede. Uma vez que eu determinei a altura da minha parede, então, ok, essa linha aqui, ela está nessa face, ela pertence a essa face Y, né, esse alinhamento Y, então ela vai convergir aqui para o ponto Y. Essa que está aqui, né, essa linha aqui de cima, que é a esquerda, que pertence a essa face, que é paralela a essa face, X, então ela está convergindo para o eixo X. Então, eu tenho aqui já a primeira parte, né, da nossa igreja, né, do nosso parte central concebida. Eu estou fazendo a tela do fundo, né? A gente não enxerga, mas eu estou fazendo a do fundo aqui, como vocês podem ver, né? Onde ele cruzou lá e tal, só para a gente saber onde que ela fica, né? Onde que é a altura dela, eventualmente. E uma vez que eu encontrei lá essa altura, né, eu posso pegar esses pontos que eu já tinha, aí cruzei. Todo mundo entendeu isso aqui que eu fiz, né? Alguém não entendeu isso aqui que eu fiz? Eu vou seguindo aqui. Então, tem aqui o objeto. Lá ao fundo eu não enxergo, né? Por isso eu mantive na linha clarinha, mas tem aqui, então, o desenho desse meu objeto, desse meu, né? Vamos falar assim, a parte inicial lá da igreja românica, que depois o cara aumentou e fez uma igreja gótica. Ampliou lá a igreja, etc. E aí, ok, né? Limpei ali um pouco aquelas linhas, o tempo passou, a galera foi crescendo, etc. O padre resolveu aumentar a igreja e aí foi construir aqui aquele transepto da igreja. Então, eu limpei aquelas linhas todas, aí vamos pensar que esse transepto ele ia começar lá nessa face, né, nessa face de trás. Então, eu vim aqui, né, apaguei aquelas linhas para facilitar a nossa vida aqui e prolonguei, né, essa face aqui, ela está, então, alinhada por essa eixo Y, então, prolonguei aqui, a partir desse ponto de fuga Y, né, prolonguei essa linha um pouco mais aqui, tá certo? Estão vendo aqui. Marquei, né, eu quero que fique uns 2 metros mais para cá, foi lá o padre disse e tal. Tudo bem que eu não estou marcando com as medidas aqui, eu estou fazendo a olho. Né? Eu quero que cresça uns 2 metros para a lateral aqui assim, depois ele cresceu para o outro lado também, mas a gente não enxerga isso. Ok, tá bem, veio, aumentou, marcou ali os 2 metros e certo, eu consegui esse ponto aqui. Então, mais uma vez, eu preciso alinhar então com essa minha face X, né? Ela está alinhada de acordo com esse eixo X, a mesma coisa aqui, ela vem para, né, o ponto de fuga X. Então, marquei aqui a distância, né, do quanto eu queria aumentar, né, na construção, e convergi lá para aquele ponto de fuga. Pronto, eu comecei a erguer as paredes a partir desse nosso canto, né? Ergui aqui uma das linhas da parede, etc., né? Construí e determinei a altura, só que aí o padre falou, não, quero que fique mais alta essa daqui, né? Não quero que fique tão baixa, porque eu não gosto, né? Não chegou no gótico, a galera gostava de altura, blá, 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 para remeter aos céus, etc. Então, não, marquei aqui uma altura maior.
né, e aqui antes da altura, né, eu ainda já estou brincando com a altura. Mas tem uma profundidade, ele queria dizer, não, aqui no couro, aqui no transepto que a gente vai fazer, eu quero que ele tenha tanto de profundidade. Né? Marquei a profundidade aqui e subi essa outra parede aqui, né? Essa linha que vai definir essas duas paredes. E marquei lá a altura, finalmente, né, do meu transepto, e pronto, né? Marcada a altura, essa face nova aqui, ela é paralela à face da fachada, frontal aqui, essa face aqui da esquerda, ela é paralela a essa face aqui da esquerda também, né? Lateral da igreja. Então, aquilo que está nesse alinhamento X converge para o ponto de fuga X, aquilo que está no eixo Y converge, né, para o ponto de fuga Y. Então, marquei aqui a forma principal, aquele fundo do lá não apareceu, eu não me preocupei em fazer. E aí o padre, ao mesmo tempo, falou, não, então vamos fazer lá o nicho e tal, uma espécie de vitrine, para a gente colocar, né, nessa altura aqui, ela não vai sair no chão, tem um espaço, e a gente vai colocar criar um buraquinho aqui, onde a gente vai pôr um santo, depois põe coisa para os fiéis passarem, identificarem ali, etc, etc, etc. Aí, ok, marquei aqui a altura mais uma vez, né? Então, visualizando aqui, na fachada aqui, então pronto, começa aqui a ficar 1 metro aqui do chão e vai ter uns 2 metros de altura. Ok, marquei aqui 1 metro do chão, 2 metros de altura. Aqui, na verdade, a gente não está marcando, né? A gente está fazendo a olho. Para fazer esse tipo de marcação matemática, a gente teria que fazer uma construção matemática aqui desde o início e a gente marcaria as medidas aqui em escala nessa linha aqui da frente. Mas, quando eu falo marcamos, eu estou falando hipoteticamente das pessoas ali, na construção ali, marcando esses pontos, né? Então, ok, marquei aqui a altura, né, e aonde vai começar o nicho e aonde ele vai terminar lá em cima, e, mais uma vez, vamos buscar aqui, então, aquilo que faz parte dessa face aqui, converge para o ponto, né, aquilo que está paralelo, que está nessa face, converge para o ponto X, aquilo que está nessa face aqui, converge para o ponto Y. E pronto, marquei ali, uma vez que eu obtive essas duas linhas, eu marquei o quão profundo eu quero esse nicho aqui, o quão profundo eu quero esse nicho aqui, certo? Marquei os 2 pontos e mais uma vez, vamos dizer assim, eu risquei lá na parede essa localização dessa abertura, desse espaço aqui. Se alguém não está enxergando isso, vai me avisando. E pronto, uma vez que eu risquei, eu resolvi fazer a parte interna. Então, vamos lembrar que a gente tem esses pontos aqui marcados, esses pontos definidos, e a partir deles, que a gente vai, então, nesse ponto aqui, essa face de dentro do nicho, ela é paralela à face Y, então ela converge para o Y. Essa face aqui de dentro, que vai partir dessa linha aqui, ela é paralela a X, ela converge para o X. E aí, quando elas se cruzaram, elas encontraram um ponto aqui e um ponto aqui, que vai ser a linha do fundo, lá do nosso nicho. Está um pouco confuso aqui, mas vamos colocar então já o vermelho. Colocando o vermelho é isso. Então, a gente construiu volumes e construiu também espaços. Percebam que a lógica, quando a gente constrói um espaço, um nicho, um espaço interno, ela muda, então a gente acaba confundindo. Mas vamos pensar que a gente tem que pensar em termos de alinhamento. O que está alinhado numa determinada face converge para um ponto, o que está alinhado numa determinada face converge para o outro. Vamos seguir aqui, limpei e pronto, está ali a igreja e tal, com o nicho para o Padre botar o santo. Vamos entender, então, essa lógica aqui agora da construção de um espaço interno. Eu parti dessa construção de um espaço externo, para a gente entender, mas eu construí aquilo inteiro lá por dentro. A gente tem essas linhas lá que a gente consegue enxergar. Então, vamos pensar que o que a gente vai fazer, na verdade, é eliminar essas duas paredes aqui da frente. E vai fazer esse contrário aqui, e vai valorizar aquelas linhas, certo? E aí a gente vai ter meio que o contrário que a gente tinha quando a gente desenha um objeto. Porque a gente vai pensar assim, tá, essas que estão nesse canto aqui, elas convergem para esse canto. Essas que estão na esquerda, essas que estão aqui à direita, convergem para a direita. As que estão à esquerda, convergem para a esquerda.
Isso não vai valer sempre assim. Vocês têm que pensar em termos de paralelismo, qual que está alinhada com qual. Se a gente pegar um espaço interno, a gente vai ter, né, se eu desenhar uma casinha, essa que está aqui à direita vai convergir à esquerda, e essa que está aqui à esquerda vai convergir para a direita. Então, entenderam essa lógica que eu organizei aqui, e tomem o cuidado quando vocês forem fazer essa ideia, né, de como se alguém for trabalhar um espaço interno, né, que tome cuidado de pensar que a gente tem essa, não vou dizer uma inversão, né, mas a gente tem essa lógica, né, tem que sempre obedecer o que está num determinado eixo converge para um ponto, o que está no outro eixo converge para o outro ponto. Certo? Ficou claro isso? Entenderam isso que eu expliquei? Que é uma confusão que sempre acontece, que eu sempre vejo, depois a galera começa a fazer aqui, converge para lá e para cá e tal. Ficou claro isso, moçada? Ficou, mas, tipo, Ficou? não sei se na hora eu vou conseguir aplicar, mas agora ficou Tá claro. bom, mas ok, se tiver dificuldade, traz a dificuldade para a gente conversar sobre isso. A teoria tá indo bem, quero ver a prática A depois. teoria está indo bem, na conversa está ótimo. Perspectiva na prática já é um desafiozinho, hein? Certo, certo. Mas vamos pensar que é isso aqui que a gente vai fazer, né? Essa ideia de construir um espaço grande, a gente estava falando ali, né, da representação de objetos, né? A igreja, assim, sabe, e tal, mas a gente tem aqui um espaço que ele construiu, que seria lá uma reconstrução do Circo de Roma. Então, esse aqui também é uma veduta, Raul, né? Só que aqui seria como teria sido o Circo de Roma, né? Ele fica ali do lado né, do lado do rio, assim. Ele supõe, né, construiu aqui, colocou lá a galerinha correndo e tal, que era para quando a burguesia também passasse por Roma e visitar lá o Coliseu, esses resquícios, né, da civilização romana, né, eles pudessem também comprar essas obras aqui. Então a gente vai perceber que a gente tem, né, duas convergências aqui. Uma desses eixos X, vamos chamar, que são essas linhas compridonas, vamos chamá-la de eixo X. Eu acho que está bem claro que a gente tem uma convergência aqui para cá. Vejam que ele está no alto, né? O nosso ponto de fuga está acima dessa linha. O Ben-Hur, pois, exatamente, o Ben-Hur é bem esse ponto, essa questão da galera se matando ali no Circo de Roma, né? Nessas corridas aí de biga e tal, é isso mesmo. E aqui a gente tem essa outra convergência aqui à direita, que ela não está muito clara, porque a gente não tem muitas linhas, mas a gente consegue observar por essa lateral aqui né, do circo, que tem um alinhamento, e se a gente vier aqui à esquerda, a gente vai ver que a gente tem essas linhas, que são, a gente, né, tem um conjunto de linhas aqui, Y, vamos chamar assim, né, então a gente tem linhas que são paralelas a esse plano Y, né, a esse eixo Y, e que se a gente for ver, elas estão, né, se a gente alinhar essas duas torres aqui, por exemplo, né, elas vão convergir para um ponto aqui assim, né, mais ou menos por aqui assim, ainda no nosso espaço preto aqui. Né, então, também tem essa ideia do espaço, né, que vocês podem construir, não precisam ser só objetos. E aqui essa brincadeira, né, mais uma aqui do Guard, né, percebam como ele faz esse jogo de espaços, né, ele organiza, mas ainda assim com convergência para dois pontos de fuga. Né? Vamos observar essa face aqui, a gente tem uma convergência para a direita, e ele dá uma visão, né, ele dá uma abertura para essa outra face aqui interna, né, vamos imaginar que a gente tem um conjunto, uma face que está paralela, né, que está alinhada, que tem uma convergência aqui para a esquerda, e essa outra ali do fundo, que está paralela com essa aqui da frente, que também tem essa convergência para a direita. Então, dá para vocês também fazerem esse tipo de ideia de um ambiente que abre para o outro, né, e colocar assim, não agora, quando vocês dominarem melhor a perspectiva. E é isso, moçada. Eu vou deixar aqui, numa dessas aqui, porque aí ficam essas linhas de construção. Então, a ideia de vocês desenharem hoje é alguma coisa, algum espaço, objeto, eu sugiro que seja um espaço, pode ser de cabeça, né? Podem inventar esse espaço, podem querer desenhar um canto da casa de vocês, também pode ser, né? Não tem problema, mas que vocês organizem esse espaço com dois pontos de fuga. Deixa eu cancelar aqui a gravação.